A gente está recebendo hoje aqui no nosso estúdio, já veio aqui outras vezes, né, querido? O tricolor André Onelei. Boa tarde, André. Tá confiante no Fluminense no Mundial? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Venê. Boa tarde, Pedrosa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Confiante, né? Confiante em uma boa campanha, né? Ganhar um Mundial a gente sabe que é muito difícil, né? Mas o Fluminense chegar ali, pelo menos até as quartas de finais, assim, passando pelas oitavas, com muito sufoco, acho que o papel vai ser bem feito, né? Eu quero que você me diga se você estava lá quando o Mário ligou pro Neymar. Eu não estava lá, mas a informação é essa, né? Que o Mário primeiro ligou pro Santos, né? Pro presidente Marcelo Teixeira, inclusive confirmou essa informação ontem, né? Que foi o único clube que procurou o Neymar. E aí ele falou com o Neymar pai, né? E aí o Neymar pai pediu pro Neymar, Neymar agradeceu o convite do Fluminense, falou que nesse momento ele prefere se resguardar fisicamente por causa do período do Mundial. E ele agradeceu o convite do Fluminense, mas não fechou as portas não. Deixou as portas abertas pro futuro, quem sabe. André, eu quero fazer só uma pergunta pra você. Vou fazer pro Cris também. Você queria? Eu queria. Queria. Ô, Cris, você queria o Neymar no Fluminense? Queria. O Neymar no Fluminense? Sim. Não. Empatou, 50-50, não tem problema. Ufa, Cris. Ele não queria. Mas André, tem outro jogador que o Fluminense está buscando lá do Santos. É isso aí. Não fala agora. Não fala agora. É do Santos? É do Santos. Para. Vai se meter, não? Não. É da tua altura. Ele gosta de subir na bola. Não fala agora. Muita informação de Fluminense. O André já o André vai falar mais. A gente também tem um VT muito legal sobre o Fluminense no Mundial. A gente já fez o planejamento do Flu, a gente já fez do Flamengo aqui. Então vamos fazer na semana que vem do Meu Fogão. E hoje do Fluminense já a gente mostra. Cris tá animado. Ó, na estreia de Ancelotti, no Carlinhos, a seleção brasileira ficou no empate sem gols com o Equador. Rodou. Jogando em Guayaquil, o Brasil começou a partida tentando pressionar. Vini Júnior chutou mesmo atrapalhado pela defesa e Vale fez a defesa com os pés. E mandou o fraquinho. Casimiro tentou de cabeça, mas a bola foi longe do gol. Em jogo morno, o Equador também tentava. Yeboah ficou livre para cabecear, mas a bola veio forte demais. Na sequência, Vini Júnior fez um belo lance e tocou para Richarlison, que acabou furando. Vini ainda tentou mais um passe para Casimiro, que chutou fraco para a defesa de Vale. Já no fim, Estupinan encheu o pé de longe e Alisson fez a defesa. Final, Equador 0, Brasil também 0. Muito bem, boa tarde pra você de casa mais uma vez. Participa com a gente no Twitter. Hashtag SBT Esportivo é a nossa hashtag, @SBTRio, assim você segue a gente lá no X. Boa tarde, Lucas Pedrosa, André. Venê Casagrande, boa tarde pra vocês. Pedrosa. 3 treinos do Ancelotti. Deu pra ver alguma mudança tática no Brasil? Deu. Porque a questão do ânimo eu achei igual. Isso daqui a pouco a gente vai falar. Sim. Mas taticamente, o que você viu de diferente? Tá, vamos lá. Eu acho que ficou claro que ele entrou no 4-3-3, utilizando 3 meias de fato. Com a volta do Casimiro, ele deixa o Casimiro na base ali desse primeiro volante. E aí ele adianta um pouco o Gerson e adianta o Bruno Guimarães para jogar em linha. E não deu certo. O Bruno Guimarães e o Gerson fizeram partidas bem ruins, digamos assim. Defensivamente, eu gostei muito do Alexandro. Para mim foi o destaque da partida, tanto com bola quanto sem bola. Um cara seguro, que foi o cara que inclusive tentou quebrar as linhas com o passe dele, porque ele é ambidestro, ele tem facilidade para isso. Gostei muito do Alexandro do Flamengo, que eu já falo aqui que para mim é o titular da seleção brasileira na lateral esquerda. Não é um cara tão ofensivo, digamos assim, mas também ontem ele estava com obrigações defensivas para deixar o Vini Júnior um pouco mais solto. Na lateral direita, eu nem acho que o Wanderson foi mal, acho que sem a bola ele foi bem. Inclusive ele teve 7 desarmes na partida e foi o que deu para fazer. E do meio para frente, eu senti uma seleção com pouca inspiração.
muito por conta do Gerson e do Bruno Guimarães também. O Estevão na direita, não jogando de camisa 10, jogando de ponta direita, até construindo um pouco pelo meio, mas bem colado na linha lateral. O Vini Júnior também na linha lateral da parte esquerda e o Richarlison na frente. E esse, para mim, foi o quesito negativo da estreia do Ancelotti, na minha visão. É um cara que o Ancelotti apostou. Eu até comentei aqui, o Richarlison é um bom jogador, mas ele termina a temporada jogando de ponta esquerda no Tottenham. O atacante do Tottenham titular é o Solanke. Então, o Richarlison nem centroavante vem desempenhando essa função. Ele foi mal, ele não conseguiu fazer parede, ele perdeu um gol que o Vinícius Júnior deu uma assistência para ele e ele furou a bola. Então, assim, eu acho que o fato negativo, principal, Richarlison foi muito mal. Ah, tá voltando agora, Pedrosa. Claro que eu não tô queimando aqui o jogador, mas se a gente for falar da atuação de ontem, é uma atuação que deixa muito a desejar. Destaque positivo, linha defensiva. O sistema defensivo da seleção brasileira funcionou. Contra uma equipe que, tudo bem, tinha desfalques ofensivos, mas o Equador não tá em segundo colocado das eliminatórias à toa. É uma equipe muito forte defensivamente e eu até comentei aqui. Foram 5 resultados de 5x0 Foi ele, nessa... viu, Vene? A gente estava em dúvida. Né? Foi ele que Foram falou do 0x0. Foram 5 resultados de 5x0 nas eliminatórias. O 6º ontem. Então, assim, é uma equipe que sabe jogar com o sistema defensivo, mas que foi até melhor com a bola do que o Brasil. Sentiu os desfalques do Ener Valencia, do Plata também, e a seleção brasileira conseguiu fazer um bom jogo sem a bola. Mas o meio-campo, para mim, foi algo mais grave. O Gerson e o Bruno Guimarães não conseguiram entender o plano de jogo do Ancelotti, e tudo bem, é o início, mas foram mal. Após o jogo, o Ancelotti avaliou a partida e a atuação do grupo. Cadê? No setor ofensivo, uma partida muito boa. A equipe teve uma boa atitude, ordem, às vezes uma boa pressão ofensiva. Atrás estava muito bem, praticamente não concedeu oportunidades ao adversário. E já no outro tempo poderia ter feito melhor. Vene, você se decepcionou com a estreia do Ancelotti, Vene? Não, eu não decepcionei. Eu acho que... Por que eu não me decepcionei? Porque eu não esperava algo muito do que foi apresentado. E você mencionou aí na entrada, foram 3 dias de treino. 3. Na verdade, um dia só de treino com o elenco completo. Porque ele teve a reapresentação, depois alguns jogadores demoraram para chegar, até porque estavam em situação com seus respectivos clubes, e ele só teve um dia de fato para treinar. E a gente, quando vai analisar esse jogo, a gente precisa analisar o adversário. O Equador, para quem não sabe, é um time nas eliminatórias que perdeu menos que a líder Argentina. É um time que em 15 jogos na competição tomou apenas 5 gols. Ou seja, é uma equipe extremamente difícil de ser vazada. Então, eu acho que o lado positivo é a seleção brasileira saiu de campo sem levar gol. Porque ontem eu mencionei aqui que, na minha concepção, esse seria o maior desafio do Ancelotti nesse começo de trabalho dele na seleção brasileira. Ajustar o setor defensivo. Setor defensivo que levou 31 gols desde o fim da última Copa do Mundo. Esse número é muito elevado. E ele, querendo ou não, ele saiu de campo sem sofrer gol. E eu concordo com o Pedrosa que a linha defensiva foi muito bem. Destaque também para o Alex, que ele quer ser chamado de Alex agora, não mais Alexandre. Faz sentido, porque senão fica igual ao Alexandre, lateral esquerdo. E ele foi muito bem. Deu conta do recado, inclusive teve até a oportunidade de botar a bola na rede. Ele é um zagueiro extremamente alto. De fato, é um jogador que eu não conhecia muito de perto, embora tenha saído das categorias de base daqui do Flamengo, mas é um jogador que o Ancelotti acompanhava lá na Europa, no Lille. E tem dedo do Ancelotti a convocação dele, ninguém imaginava. Então, eu acho que, com o passar do tempo, o Ancelotti também vai conhecendo os demais jogadores da seleção brasileira. Por exemplo, teve uma alteração que eu não esperava. Ele colocou o Martinelli na ponta direita, sendo que ele tinha à disposição o Antony, que fez uma boa temporada, atuando pela ponta direita. Eu acho que ele poderia ter colocado o Antony na ponta direita. Mas isso é com o passar do tempo. O Richarlison, acho que a convocação foi muito mais por ele conhecer o jogador de perto do que propriamente por meritocracia. E eu acho que o Richarlison mostrou ontem que, de fato, ele não está pronto para reassumir essa titularidade no setor ofensivo da seleção brasileira. Então, de maneira geral, eu não esperava muito do que foi apresentado. Inclusive, eu acho que o resultado, olhando assim, não foi ruim também para o Equador e nem para a seleção brasileira, embora a seleção tenha sido ultrapassada pelo Uruguai, ou pelo Paraguai. Mas o Paraguai é o próximo adversário da seleção, aqui na Arena Neoquímica, dentro de casa, com o Ancelotti tendo mais tempo para trabalhar. Então, acho que a expectativa é muito boa. Por exemplo, você nessa data FIFA sair com 4 pontos conquistados, não acho nenhum absurdo, não acho ruim, não. Pelo contrário. Então, nesse jogo, na estreia do Ancelotti,
Eu não fico decepcionado, por quê? Porque eu não esperava nada muito do que foi apresentado. Acho até que foi bom, o resultado final foi bom. Eu fico triste, André, eu não sei se vocês concordam comigo, porque eu, por ser uma apaixonada pela seleção, o que eu sinto falta é de uma vibração de vestir a camisa, aquela coisa de seleção brasileira que a gente sempre teve. E se a gente for parar para raciocinar bem bonitinho, o treinador de seleção, seja lá qual for, não vai ter nunca um tempo de eu vou treinar pra caramba. Então isso não pode ser uma justificativa. Vai ser sempre dessa forma. Vai aparar ali, aparar aqui, vambora jogar. Então o treinador tem que ter essa qualidade da velocidade. Por isso que eu já falei aqui, eu acho que o Abel Ferreira poderia não dar certo na seleção, porque o Abel é um cara que precisa de tempo, o dia a dia, aquela coisa do mental e tudo mais. Ô André, o Ancelotti chegou. Vimos mudanças táticas. Veneto trouxe em questão das escolhas dele, o Alex, também do Richarlison e tudo mais. O Casemiro, por exemplo, foi muito bem. A questão defensiva que o Veneto trouxe também. Mas e essa vibração da seleção? Quem pode resgatar ela, André? É difícil, Fernanda, porque realmente a gente já perdeu isso há algum tempo, né? Essa essência do futebol brasileiro, dessa alegria de jogar. Então, eu acho que o Ancelotti trouxe a tranquilidade para os jogadores. Tanto o Pedrosa quanto o Vene falaram bem aqui do zagueiro do Alex, que o Pedrosa chamou Alexandre. No começo eu fiquei meio confuso, mas é isso. Ele achou bem os passes entre as linhas, foi muito bem. Senti falta realmente do jogo do Bruno Guimarães, que não vem jogando bem pela seleção. É verdade. O Bruno Guimarães já joga 10, 15 partidas seguidas. Eu não consigo lembrar o Bruno Guimarães fazendo aquela partidaça. Nunca né? fez. Nunca fez aquela partidaça. Com a seleção nunca fez. Isso, e tem vaga cativa nesse meio campo da seleção. Burocrático, né? O Gerson a gente entende que não foi bem, mas vive um excelente momento no Flamengo. Então, falta um pouco dessa energia realmente, mas aí só o tempo vai dizer se o Ancelotti vai conseguir recuperar isso ou não. Mas o Ancelotti, ele resgata o Casemiro, logicamente por conta disso. A forma como o Casemiro se entregou no jogo ontem é uma forma que, primeiro, o Ancelotti já conhece ele desde o Real Madrid. E a vibração, tem uma hora que ele sacode o Bruno Guimarães, meio que assim, cara, acorda. Você acabou de tirar uma bola, vibra porque a gente tá aqui batalhando. Teve outro lance com o adversário, que ele foi pra cima do adversário. Isso. Diferentemente do Rafinha, que quando levou tapinha no rosto da seleção argentina ficou calado. Ele briga com o juiz, ele briga com os companheiros, ele orienta dentro de campo, ele fez uma excelente partida ontem, até mesmo foi o volante que, jogando com o Gerson e com o Bruno Guimarães, é o cara que mais estava enxergando o jogo pra frente. Então, assim, a volta do Casemiro também é um espetáculo pra E nossa ele ainda seleção. chegou bem ao ataque, porque ele teve a oportunidade de fazer um gol numa finalização. Tudo bem que ele finalizou mal, se ele tivesse finalizado melhor, mas mesmo assim já mostra uma evolução de um jogador que, embora dê um sistema defensivo ali, protege o sistema defensivo, mas também chega bem ao ataque. Eu gostei da volta dele. Acho que das 3 apostas do Ancelotti, ele foi muito bem no Alex, no Casemiro e no Richarlison, não. Dizem, eu não sei se é verdade. Dizem que tem um tal de... Igor Jesus. Não sei, não conheço ele. Mas diz que é bom jogador, Pedrosa. É muito bom jogador. Pra essa posição. Diz que é bom. E vibra. Dá 90 minutos, se tiver que defender, ele tá lá na Faz defesa. até Kamehameha. Se der gol, né? Tem até poder Tem até especial, poder. Felipe Casagrande. Olha aí, ó. Já vamos falar de Flu. A André tá aqui, grande especialista de Fluminense. Vamos fazer a análise da preparação do Flu pro Mundial. O Cris vai pra Califórnia. Cris vai meter atestado, ó. Né, Cris? Vai pra Califórnia. Você vai pra New Jersey, né, Cris? Tu vai, né? Vai, olha lá. E vai pro Six Flags também. Olha, a equipe do Flamengo já se reapresentou com foco total na Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver. Na reapresentação para a Copa do Mundo de Clubes, Pulgar até se arriscou no basquete e mostrou que segue evoluindo após 3 semanas fora. O Flamengo iniciou os treinamentos para a disputa do torneio nos Estados Unidos, ainda sem novidades no elenco. O técnico Felipe Luiz vai utilizar o período de treinos para testar as opções no ataque do time. Nos últimos jogos, o treinador alternou entre Pedro e Bruno Henrique como referência no ataque. Já Gonzalo Plata retornou ao clube após a convocação para a seleção do Equador, mesmo lesionado. Ele segue tratando o edema ósseo no joelho direito e deve estar à disposição para a Copa do Mundo de Clubes. Os jogadores convocados retornam na semana que vem e já seguem com o clube na viagem para os Estados Unidos no dia 11. Venê, vamos olhar o teu jogador, já tá no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, é o Jorginho, gente. Pensando no Mundial, o rubro-negro corre contra o tempo para tentar, para ter o volante regularizado e integrado ao elenco. Para tudo, antes de tudo,
Vou agradecer ao Paparazzo Rubro-Negro, que você deu pra gente aí essas imagens do Jorginho. O Papa tava lá, ô Pedrosa, seu amigo ele, né? Gente fina. Muito Bem. bem. Um abraço aí pro Papa. Entregou aí, deixou essas imagens. Essas imagens são ele indo pro Ninho do Urubu, é isso? Agora há pouco, não tem muito tempo. Aqui de costas é o Rafa, né? Isso. O assessor do Fla. Gente boníssima. Gente boa demais. Tem uma loja de sorvete deliciosa. Sabia, Vene Casagrande? Esse aqui é o empresário do Jorginho. Esse aqui é o empresário do Jorginho. E aquele ali foi o de branco aí, ó. Esse aqui. Ele foi um dos empresários brasileiros que intermediou a negociação, que é o marido, inclusive, da Juliana Paz. Lembra aquela foto? Ah, a gente mostrou aqui a foto no restaurante, o Dudu Batista, exatamente. Muito bem. Então, os dois aí são os grandes responsáveis, obviamente, Tem né, o Flávio Brissan também, que é mais um intermediário que participou. Então, foram 3 empresários participando dessa negociação. Tá ali. E cadê o cartaz pra gente contar pra quem não pode ver, o Big Thunder? Ele já sai e já recebe o carinho da torcida. Nesse momento, ele saindo, recebendo o carinho da torcida no aeroporto. E aí tem um cartaz escrito Bem-vindo, Jorginho. E Caterine, E o nome da esposa dele. É isso. Bem-vindo, Jorginho e Caterine, ao Mengão. Lembrando que foi muito importante, né, Venê? A chegada dele nas férias ao Rio de Janeiro, ela não é brasileira, né, a esposa. E aí, pra ele conquistar de uma forma... a gente precisa ir pro Rio de Janeiro. E ele foi extremamente inteligente. O que ele mostrou fez, os melhores lugares do Rio de Janeiro para Caterine. Aí é impossível ela não se apaixonar pelo Rio de Janeiro. Levou um restaurante bom, levou a praia bonita, mas não tem jeito, né? A cidade Show do Mumuzinho. Show do Mumuzinho. Show do Mumuzinho. Foi aí que ela se apaixonou. Virou a carioca, né? Foi aí. Não. Foi quando ela pegou a ponte Rio-Niterói, chegou em Niterói. Aí eu concordo, Eu não posso contar. Mumuzinho muito maior que Niterói. Eu não posso contar. Muito bem, tá aí. Agradecer mais uma vez ao Paparazzo e o Craque Neto fazendo imagens ali. Volta lá. Cadê? Volta naquela imagem também? do cara. O Craque Neto, parece o Craque Neto aqui em pé, ó. Pode acelerar um pouquinho. Em cima da grade aqui, ó. O Craque Neto animado. Bota, dá um zoom aí. Tem como dar um zoom, Cris, no Craque Neto? Beijo pra Igor que tá trabalhando. Vou te falar. Mas olha só, alegria Fico elogio ao Jorginho pela forma como ele foi. Olha lá o Craque Neto, ó. Como ele foi ali saudar os torcedores, porque ele poderia muito bem não fazer isso. Verdade. E a expectativa não era essa. Então, parabéns ao Jorginho, porque assim, muitos torcedores apareceram ao aeroporto 5 horas da manhã. É isso, né? Ele chegou e desembarcou 5h45 da manhã. Então, parabéns pela postura do Jorginho. Talvez ele já tenha entendido como é importante ter essa relação com os torcedores rubro-negros. E eu acho que a expectativa em cima dele, Fernandinho, é muito grande. Estamos falando de um jogador que se destacou na Europa. E uma pergunta que muito torcedor está me fazendo, e faz sentido essa pergunta, se ele vai contar como jogador estrangeiro. Não vai contar, porque ele tem dupla cidadania, então não conta. Então, assim, teoricamente, não gasta uma vaga de estrangeiro no elenco do Flamengo. E, de fato, uma pergunta que pode parecer boba, mas fazia sentido no primeiro momento, então, só respondendo aos torcedores que tinham essa dúvida aí. Então, é um jogador que chega para agregar demais. Acho bom o De La Cruz abrir os olhos, porque acho que é ele que corre o risco de perder essa vaga para o Jorginho. Não acho que o Jorginho chega para ser titular, eu acho que todo mundo tem que conquistar a sua vaga, claro. Mas com o passar do tempo, se o Jorginho jogar o futebol que ele sabe jogar, óbvio, se adaptando ao futebol brasileiro, que a exigência é muito maior na questão física, a gente sabe a dificuldade que vários jogadores que vêm da Europa passam por isso. O Danilo passou recentemente, o Alexandre também passou recentemente. Agora, se ele jogar o futebol que ele sabe, tem grande chance de se tornar titular no meio de campo do Flamengo. E o De La Cruz, André, é um cara que acaba sempre cedendo espaços, porque ele tem muitos problemas clínicos, né? Então, uma hora ou outra ele vai ter a chance dele. Agora basta saber se ele vai agarrar. Você tem dúvida? Então, o De La Cruz é um grande jogador, né? Se dedica muito pelo Flamengo, mas tem problemas físicos já crônicos, desde a época do River Plate, né? E o Jorginho é um craque também, né? Então, eu tava até conversando com o Vernê aqui, ele vai entrar onde? Se a gente olhar o meio-campo do Flamengo com o Pulgar, que pra mim também é um grande jogador, né? O Gerson, dispensa comentário, e tem o Arrascaeta que não é a posição do Jorginho. Você olha pro De La Cruz ali, então o De La Cruz tem que abrir o olho, porque a situação pra ele vai ficar um pouco mais complicada. Ô, Careca, quem que você escolhe hoje? Cara, é difícil porque... Não que isso seja um problema seu. Claro. Tá, e vamos deixar isso bem nítido aqui, né? Faz o seguinte, Pedro, pega os coletes, ó, o que cair, você joga. É mais ou menos isso, mas eu vou ser sincero, assim como eu falo sobre o Danilo, que pra mim tem que ser titular da zaga do Flamengo, eu vou falar sobre o Jorginho. O Jorginho, primeiro, que ele vem ganhando um alto salário, então não faz sentido você pagar um alto salário pra um jogador que vai ficar no banco. E, tecnicamente, a carreira do Jorginho mostra que ele chega ao Flamengo, pra mim, pra ser titular.
Seja na vaga do Pulgar, que ele pode fazer de primeiro volante, seja na vaga do De La Cruz ou até mesmo na vaga do Gerson. E acho que isso vai acontecer, Pedrosa. Acho que naturalmente o Jorginho vai assumir a posição do De La Cruz. Naturalmente. Principalmente porque, tudo que vocês já falaram, o De La Cruz não é um jogador confiável fisicamente. Ele é um jogador que toda hora deixa o Flamengo na mão. Então, para mim, o Jorginho, com tudo que ele sabe de futebol, campeão da Eurocopa, campeão da Champions League, estava na Premier League agora, jogando em alto nível com o Arsenal, que eliminou o Real Madrid, fez uma grande temporada novamente. Então, assim, cara, é um jogador de um calibre muito alto que, para mim, quem vai sair? Paciência, mas o Jorginho tem que jogar. Muito bem. Vem negociações sobre novidades sobre as negociações do Flamengo com o Carrascal, este jogador da sua tela. Vamos lá. Ontem a gente comentou aqui rapidamente, confirmando a informação que veio primeiramente da imprensa colombiana, e de fato o Flamengo já fez até proposta oficial para contratar esse jogador em definitivo, e a proposta está na mesa. E o Flamengo está debatendo com o Dinamo de Moscou. A proposta é de 10 milhões de euros, inicialmente, que hoje, na cotação de hoje, dá em torno de 64, 65 milhões de reais. O jogador já deu sim ao Flamengo, quer jogar no Flamengo, já aceitou a proposta, o projeto rubro-negro, já conversou com o José Boto, já teve uma conversa também rapidamente com o Felipe Luiz, ou seja, o jogador quer, só que agora o Flamengo está encontrando dificuldades para contratar esse jogador junto ao clube russo, que faz um jogo duro, pede mais, o que é normal, como toda negociação. Mas acho que o mais importante o Flamengo enxerga nesse jogador como o substituto do Arrascaeta. Aquele nome que a gente sempre pediu e falou tem que ter uma reserva do Arrascaeta, a diretoria entende que o Jorge Carrascal é esse jogador. E por que eu estou falando isso? Porque entre os torcedores do Flamengo existia a dúvida se ele chegaria, caso ele seja contratado, para jogar como meia ou aberto pela ponta esquerda. Porque o mapa de calor dele mostra, nessa temporada ele está jogando muito aberto pela ponta esquerda. E aí eu conversei com pessoas da diretoria do Flamengo, o entendimento da diretoria e também da comissão técnica ele chegaria para jogar na vaga do Arrascaeta. Brigar por uma vaga no time com o Arrascaeta. Não seria esse aberto pela ponta esquerda como é atualmente o Michael, Cebolinha, até mesmo o Bruno Henrique. A força da contratação dele é para o Mundial já? É para o Mundial. O Flamengo quer a contratação para esse jogador para o Mundial. Mas aí o tempo é extremamente curto. Porque o Flamengo tem que enviar a lista, como os outros clubes também, tem que enviar a lista até o dia 10, que é terça-feira. E aí, se você me questionar, beleza, se não conseguir para o Mundial, o Flamengo vai desistir? Não, o Flamengo não vai desistir. O Flamengo entende que é um jogador que pode agregar, independentemente do Super Mundial ou não. Mas tal como aconteceu com o Jorginho, o Flamengo fez um esforço absurdo para ter o Jorginho já no Mundial de Clubes, o Flamengo está fazendo para esse jogador. Por quê? Porque, obviamente, é melhor você ter esse jogador o quanto antes. Você acelera a adaptação. Estamos falando de um jogador estrangeiro. Isso conta também. Então, a adaptação requer um pouco mais de cuidado, de trabalho. Então, é por isso que o Flamengo está tendo essa pressa. Mas isso não vai fazer o Flamengo aumentar a proposta financeiramente falando, só para ter o jogador na Copa do Mundo de Clubes. Pedrosa, eu tô doidinha. Ou você já falou este nome nesta cadeira de drone do Vasco da Gama? Sim, o Vasco já tentou a contratação dele. Foi esse ano? Foi ano passado. Ele teve uma passagem pelo CSKA, né, e também pelo River Plate. É um jogador que, para mim, ele não é ponta, ele é meia. Ele é meia ofensivo, ele pode fazer a função de ponta esquerda, mas ele é muito mais um meia. E assim, falando sobre conceito plástico, ele é conceito de craque, tá? Ele é plasticamente um jogador que brilha os olhos para quem assiste. Para mim é um excelente jogador, Carrascal, apenas 27 anos. Tem que ver como é que vai ser a adaptação dele, a pressão de jogar no Flamengo, tudo isso é diferente, mas o Flamengo faz um bom movimento no mercado, porque esse jogador, sim, tem totais condições de ser o reserva imediato ou até mesmo assumir a posição do Arrascaeta em algum momento. Muito bom. Fernandinha, uma curiosidade, tá? A Flá TT não é mole. Ela descobre tudo sobre a sua vida se ela quiser. A Flá TT é a torcida do Flamengo no Twitter. E eles descobriram um tweet de hoje, um analista do Flamengo que se chama Igor Santos. E Igor Santos publicou em 2020 sobre o Jorge Carrascal, dizendo o seguinte: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate. E desde essa época, esse analista acompanha, portanto, o Jorge Carrascal. Estamos falando de 5 anos atrás, ou seja, desde quando o jogador tinha 22 anos. E aí ele faz um monte de elogio ao Jorge Carrascal, ou seja, o analista conhece de perto esse jogador há muito tempo. Isso aí a gente vai destacar quem lá no X, né? Existem muitos meninos e meninas que fazem um trabalho muito bacana nesse scout de graça, porque eles não ganham nada para isso, né?
E aí eles ficam lá mostrando, ô Vasco, contrata isso aqui, Botafogo, Fluminense também, tem vários Flamengo. nomes. O mais curioso que eles acharam são pessoas que agora. fazem um trabalho... Um tweet de hoje, que é um analista do Flamengo, sendo que 5 anos atrás esse cara, ninguém conhecia o Igor, que hoje é um baita Então foi por aí, né? Exatamente. Foi por aí. Não é por nada que ele já subiu em 5 anos, já é um cara... E 27 anos, ainda nem atingiu a plenitude ainda, né? Ainda pode mas crescer é o auge mais. Ainda tá chegando, é perto do auge, É o auge né? físico, né? 27, então, assim, 28 certamente, como o Pedro falou aí, o Vene vai agregar muito o Flamengo, um grande jogador, né? Muito bom. Muito bem, olha agora, o André, chegou sua hora. Chegou? Chegou! A equipe do Fluminense embarca hoje para a Copa do Mundo de Clubes